parar aqui para fazer uma pequena reflexão. Se a gente estiver falando de um empreendimento que é de uma incorporação imobiliária, quando aquele empreendimento é entregue aos condôminos e ele de fato vira um condomínio edilício, ele precisa ali ter aquelas normas para que ele se governe, para que ele exista, né, para que ele possa contratar, para que ele possa funcionar. Até que esse momento aconteça, a gente tem aí mais ou menos um intervalo de mais ou menos uns 3 anos, certo? Se a gente for parar para a época que o memorial de incorporação é feito, é registrado no cartório de imóveis, que a minuta da futura convenção de condomínio é feita até a entrega. Então, se a gente parar para pensar hoje, se a gente tiver um condomínio entregue hoje, a convenção dele está desatualizada. Porque ela foi feita há 3 anos atrás, inclusive antes desse momento de pandemia, que trouxe muitas mudanças para nossa realidade, de fato. Então a gente tem agora a lei que possibilita que as assembleias sejam feitas de forma virtual e que não é simples assim. Existem diversas regras que devem ser incluídas nas normas internas do condomínio para que isso funcione de fato com segurança jurídica. Além disso, a gente teve no ano de 2019 diversos julgamentos e posicionamentos do STJ com relação a temas muito importantes dentro de condomínios, como por exemplo, julgamento com relação à proibição de animais em unidades privativas, julgamento com relação à proibição do uso das áreas comuns por condôminos inadimplentes. A gente teve também, desde 2019, a gente teve, mas enfim, passamos a ter, especialmente nesse ano, algumas decisões com relação à questão do Airbnb que precisam de uma interpretação importante sobre aquilo. Então, desde 2019, a gente vem tendo muitas mudanças que impactam diretamente nas normas internas do condomínio. E a gente precisa analisar estrategicamente se essas questões elas vão constar da convenção ou do regimento interno. A convenção de condomínio é ali a norma do condomínio, a bíblia do condomínio, digamos assim, né? Então, o que tá naquela convenção de condomínio? Todas as regras, as normas daquele condomínio não são as regras e normas do dia a dia e operacionais do condomínio, porque isso a gente coloca no regimento interno que tem uma facilidade maior de modificação. Então, horário de utilização de piscina, horário de funcionamento de portaria, coisas nesse sentido, são coisas que a gente consta no regimento interno, mas determinadas questões como quais são as coisas que são realmente proibidas, possibilidade de expulsar um condômino que esteja sendo antissocial, de aplicar uma multa mais severa para um condômino nesse sentido. Então todas essas questões têm que estar na convenção de condomínio. Então a convenção é a bíblia, ela não pode ir de encontro ao que está previsto no Código Civil, nem na Lei de Incorporações, na 4591 de 64, Lei de Incorporações e Condomínios, que foi derrogada, né, a parte do condomínio para o Código Civil, mas não foi revogada, então a gente ainda precisa considerar essa lei. Mas ela pode complementar, trazer coisas novas, trazer mais obrigações, trazer questões que a lei é omissa e que são aplicadas especialmente para condomínio, porque não existe uma receita de bolo quando a gente fala em condomínio. Então a gente não pode pegar uma convenção e sair aplicando para todos os condomínios. Ela precisa refletir a realidade daquela estrutura condominial, das pessoas que moram lá, o que aquelas pessoas vão fazer, como preservar aquele patrimônio, como preservar aquela relação, para que haja harmonia ali entre os condôminos. Então, o objetivo de se fazer uma convenção de condomínio específica, adaptada, é pensar em 20 anos para frente o condomínio, no mínimo, que a gente não faz uma convenção de condomínio pensando em ter que mudar a convenção de condomínio no ano seguinte. Então, a gente já tem que pensar tudo que pode vir a surgir daqui para frente.